Resumo da novela A Aventura, semana de 20 a 24 de novembro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Capítulo 85. Segunda-feira. Com a mensagem ainda na mão, Pietra, Rayane Moraes permanece assustada. Para ler a mensagem com calma, Pietra fecha a porta rapidamente. Chora de emoção. Pietra queimangem. Sobre o fato de Lucy, Larissa Maciel, estar viva, Cedric, Giuseppe Oristânio pergunta a Falstaff, André Matos, ao entrar na taverna. Com as espadas em punho, Fernão, Victor Pecoraro, e Selena, Gisele e Thier, se encaram na floresta. Para os errantes voltar a atacarem é só uma questão de tempo, dizem Daros, Ivan Mendes, e Gregor, Marco Antônio Jimenez diante de Tácitos, Alexandre Barilari que está assustado. Que ela poderia ser sua filha, Tiana, Marcela Muniz deveria saber, diz Ariela, Letícia Pedro, em conversa com Matriona, Anges. Bartolion Paulo Gorgulho deve ser resgatado com vida, ordena Mistral, Leonardo Franco, Anodier Thierry Figueira. Depois de tudo que Cedric fez, Pietra fica confusa com a proposta de Carmona Camila Rodrigues que pretende se reaproximar dele. O plano de que Cedric agirá a favor da corte sem perceber é alvo de alerta de Pietra a Carmona. Tem uma proposta, diz Selena a Biniek Paulo Reis. Para ficar no castelo, ao lado da família, Marion, Helena Fernandes pede que Laurinda, Anita Amiso converse com Brione, Juliana Didoni, enquanto experimenta algumas roupas diante do espelho com a ajuda dela. Um bom lugar para se estabelecer é proposto por Selena ao mostrar um mapa para Biniek. Se partirem para o combate com Severo, Floriano Peixoto, serão massacrados e perseguidos pelos cavaleiros da Ordem Pura, diz a Biniek, Selena. Alguns panos molhados são preparados pela parteira Morgana, Nasla Raja que está com Dulcinea, Anajo Dorigon. Fez o parto da filha de Inês, o nome da atriz não foi divulgado, diz ela. Nunca saberão para onde a criança foi, diz Morgana quando Dulcinea fica surpresa. Diante de Elia, Silvia Salgado, Acalon Paulo Lessa continua triste e cabisbaixo. Teve um filho mas ele morreu no parto junto com a mãe, diz Acalon. Nunca mais estará sozinho, diz ele quando entram Daros, Tácitos e Gregor. Emocionado, sorri Acalon. Acalon e seus arqueiros farão as buscas pelo pai, diz Henrico Bernardo Velasco diante de um mapa com Jaques, Leandro Lima e Mistral. Para a tropa feminina do castelo, Carmona pede apoio ao entrar com Pietra e Elisabetta, Adriana Biroli. Não sabe notícias de Arturo, José Victor Pires, e diante dele está, impaciente, Marion. Um encontro sigiloso com o líder dos errantes deve ser marcado, pede Marion. O plano de Carmona é aceito por Henrico, Jaques e Mistral. Já que é uma princesa, quer participar da corte, diz diante de Severo, Selena, Cedric e Leocádia, Esther Góes Brione. Desconfia Selena. Na oficina, Fergo, Felipe Fagundes, se encontra com Joniel, Raimundo de Souza. Poderão reconstruir Terra Galon, diz Fergo em conversa com Joniel. O machucaram, pergunta Joniel ao pergunta sobre Arturo. Faz que sim, Fergo. Exige que o leve até o garoto Joniel ao o dominar, surpreendendo-o. O que ela tem a oferecer ouve Biniek ao encontrar com Marion, à noite. Severo é visitado pelo mestre da ordem. O seu anel é beijado por Severo ao se aproximar. A coroação para o dia seguinte deve ser providenciada, propõe o mestre a Severo, dizendo que está ali para tratar da entrada oficial da Ordem Pura no reino de Belaventura. Não poderia deixar de apoiar Carmona, diz a Henrico Pietra. Capítulo 86. Terça-feira. Diante de Ariela e Dulcinea está, agitada Pietra. Uma mulher entrou no castelo e lhe deu uma flor, diz Ariela. A agitação de Pietra é estranhada por Dulcinea. A presença de Ariela traz conforto e torna tudo menos sofrido, embora a perda do bebê seja irreparável, diz a ela Dulcinea ao agradecer sua presença. Com a flor na mão, Pietra caminha.
Ele poderá na corte caso solte Arturo, sugere Abiniek, Marion. Na direção apontada por Fergo, Joniel caminha na floresta. Joniel está demorando para voltar para casa, reclama Tiana com Gonzalo, Alexandre e Slaviero. Até a casa de Joniel vão Matriona e Quixote, Elcio Romar. Perplexa, Carmona está diante de Corinto, Eri Johnson, aos prantos e muito emocionado. A perda do bebê de Dulcinea foi contado a ele por Elia, diz Corinto. Protegida por uma capa, sai do castelo Pietra. Com Pietra, Henrico se encontra. Henrico deve mandar um soldado ir atrás da mulher que entregou a flor porque ela pode ser sua mãe, diz Pietra. Só volta para o castelo com Arturo, diz a Biniek, Marion. Marion vai na frente quando Biniek aponta o caminho. Com a mão no machado, Biniek a segue. Alguém está encapuzado e amarrado na árvore avistada por Marion. Carregando Arturo nos ombros, Joniel entra na estalagem. Amordaçado, Fergo está diante de Marion, Fernão e Biniek. O garoto foi levado quando alguém o atacou pelas costas, diz Fergo. Devem ir embora dali, diz a Marion, Fernão. Não vão a lugar algum, diz Biniek ao pegar o machado. Falstaff não deve ser procurado, diz a Acalon Tácitus. Falstaff precisa saber que agora não tem mais poder algum sobre Dulcinea, diz, ao rebater, Acalon. Na masmorra junto com Cedric, Bartolion é visitado pelo mestre. Não quer provocar Marion e sim afastá-la do castelo de uma vez por todas, diz Brione quando Selena diz que não cairá em suas provocações. O que fizeram com Arturo? Pergunta Marion, encarando Selena ao chegar no castelo de Valedo. Só quer seu filho de volta, diz Marion. Ele morreu e trocou a criança, diz Selena. Confusa, olha para as duas Brione quando, surpresa, reage, Marion. Se surpreende com o que houve Severo, ao entrar com Leocádia. Primeiro é preciso coroar Severo e depois tirar do caminho todos que representarem alguma ameaça, diz o mestre, ao conversar com Cedric. Sua mãe está viva e que irá encontrá-la, diz Elisabetta Pietra. Capítulo 87. Quarta-feira. Um segredo deve ser guardado por Elisabetta, pede Pietra. Uma mensagem de um pássaro diferente que pode ser de outro reino foi recebida por ela, conta Pietra. Como sua mãe costumava fazer, a mensagem estava como forma de enigma. Talvez seja uma mensagem de sua mãe avisando que está viva, que sobreviveu à fogueira e voltará para buscá-la, diz Pietra. Largaria tudo e partiria de Belaventura? Pergunta a Pietra, Elisabetta, surpresa. Com Jaques e Mistral, Henrico conversa. Para dar alguma esperança a todos os súditos que estão apavorados com a possibilidade do Conde Severo se tornar o novo rei, planejam eles uma estratégia. Marion perdeu o bebê e trocou por outro, revela a Severo, Selena. Para que Marion conte a verdade, ele, furioso, a pressiona. Arturo não é filho deles e sim um bebê roubado, confirma ela. Com o braço e a perna quebrada, Arturo recebe a ajuda de Joniel. Como tudo aconteceu, Marion revela a Severo. Mesmo já tendo perdido o bebê, disse que continuava grávida para não ser morta por Otoniel Cadu Moliterno. Para continuar viva, Marion deve implorar, pede, furioso, Severo. Cedric fugiu da torre do castelo, conta Nodier. A criada o deve acomodar, pede, Cedric ao o encarar por alguns instantes. Sem contar tudo a Henrico jamais partiria de Belaventura, diz para Elisabetta Pietra. A confiança é agradecida por Pietra, que pede que Elisabetta haja com bastante prudência. Já que partirá amanhã para a coroação, os problemas devem ser resolvidos discretamente, diz o mestre ao entrar na sala enquanto Severo e Marion discutem. O novo rei será anunciado logo pela manhã, diz Severo ao revelar que já está tudo decidido e Marion se assusta. Um cesto com um bebê enrolado em panos foi entregue pela parteira Morgana a ela, conta Marion a Brione. Os representantes da Ordem Pura não levaram para salvar do frio e por isso, o bebê estava debilitado.
Jurou salvar aquela criança, diz Marion. Severo não pode continuar sendo influenciado por Selena, alerta a Brione, Marion. Por ter cuidado dela, Dulcinea agradece Acalon. Na possibilidade de irem embora para outro reino, ele pede para ela pensar. Pietra não pode ser abandonada por ela e nem Henrico por ele, diz ela. Aconteceu algo para ele querer ir embora? Pergunta Dulcinea. Ao fazer de Selena a sua rainha, Severo está caindo em uma armadilha, diz Leocádia ao entrar na sala do trono e dizer para ele abrir os olhos. A mãe deve se retirar, pede ele decidido. Severo será coroado rei, conta para Henrico Tácitos, ao aparecer no castelo Belaventura. Também será coroado como rei e Pietra como rainha, decide Henrico, neste momento. A cabeça de Bartolion em uma bandeja é o presente especial que quer dar para o rei, diz a Nodier. Se assusta Nodier. Antes da coroação, vestidas como rainha aparecem Marion e Selena. Qual das duas será a rainha precisa decidir Severo. Se arrumando com Dulcinea está Pietra. Uma flor com uma mensagem é avistada por ela. Voltará a tempo da coroação, diz Pietra ao sair. Encontrar minha mãe, diz Pietra ao ser questionada por Dulcinea o que pode ser mais importante que a coroação. Capítulo 88 Quinta-feira sua mãe não tinha morrido? Pergunta, espantada Dulcinea diante de Pietra ao saber que ela procurou sua mãe. Um encontro através de uma mensagem que recebeu foi marcado por sua mãe, diz Pietra. Enquanto Henrico entra, Carmona coloca algumas coisas num baú. Ela não pode ir embora, diz a Carmona, Henrico. Uma resposta é aguardada por Selena e Marion diante de Severo. Para espanto de Severo, Fernão diz a ele que Henrico não aceita se submeter ao seu comando e por isso parece que Belaventura vai se tornar um reino independente, ao chegar. Que a coroação seja repleta de esperança, comenta Mistral com Jaques ao preparar um discurso para a coroação de Henrico. Ela está errada, diz a Carmona Tácitos. Tácitos se nega a ajudar Carmona a fechar o baú quando ela pede. Tácitos pede que Carmona não vá à casa de Paris Bem-vindo Sequeira quando ela diz que vai. Um baú com pertences de Bartolion é levado para o palacete de Paris por Tamar Lee de Lisboa e Dumas Bruno Padilha. Com Cedric, Gonzalo se encontra ao ir até o castelo de Valedo para falar com Brione. Brione não pode atender porque está se preparando para a coroação de Cedric. Para que Gonzalo seja retirado do castelo, Cedric chama os guardas. Fergo empurra Joniel contra uma parede, surpreendendo-o ao caminhar pela vila. Para o pescoço de Joniel, Fergo aponta um facão. Por Arturo, Fergo pergunta. Dará mais uma chance a Joniel, Fergo ao dizer que não contou quem levou o garoto. A terra que seria para os errantes deve ser destinada para o povo de Terragalon, diz a Joniel, Fergo, ao negociar com o novo rei. Com as talas de madeira, Arturo está deitado na cama. Na saída do castelo, Pietra é seguida por Dulcinea. Para o encontro, Pietra sai ao montar o cavalo. Severo pode querer se vingar de Bartolion com a coroação, comenta Henrico com Jaques. Bartolion será queimado numa grande fogueira caso Henrico não desista da coroação, sugere Cedric a Severo. Capítulo 89 Sexta-feira o mestre está ali quando Bartolion, na masmorra, é torturado. Pietra seguiu o bilhete que recebeu, diz ela ao ser questionada por Solimar Kátia Moraes. Pode ter sido uma armadilha, diz Solimar. Arturo está na estalagem, diz Tácitos a Jaques. Jaques deve se acalmar, diz Henrico. Querem usar Arturo como moeda de troca para resgatar Bartolion, questiona Jaques. O soldado Balin, o nome do ator não foi divulgado, entra e entrega uma mensagem de Valedo quando Henrico, Mistral, Tácitos e Jaques conversam. Severo acaba de ameaçar de morte Bartolion caso prossiga com a ideia da independência de redenção, revela Henrico. Tema que não consegue resolver sozinho, diz Nodier, na masmorra, ao visitar Bartolion.
Sua fuga deve ser facilitada ou sua cabeça deve ser entregue para o conde numa bandeja, são das duas alternativas de Nodier para Bartolion. Os termos que devem ser seguidos após a coroação são entregues em um grande livro pelo mestre por Severo. Carregando o baú com seus pertences, Carmona chega com Corinto na casa de Paris. Na sua antiga casa chega Pietra. Dulcinea revela tudo quando Henrico lhe pergunta se Pietra já está pronta. Pietra pode ter caído numa armadilha, diz Henrico ao ficar tenso. Marion perde o direito de qualquer título ou posse que venha de Valedo por ter sido traída por ele e está livre sob o termo de qualquer punição, de Severo ao chamá-la. Chocada fica Marion. Está sendo enviada ela para a vila dos plebeus de Severo. Para o choque de Marion, Selena é nomeada como a primeira rainha viva de Belaventura por Cedric. É Selena que está na sua antiga casa, percebe Pietra ao se aproximar.